Então, crianças, dando continuidade, né, no vídeo anterior, nós já estávamos falando sobre as mudanças de estado, tá? Então, nas mudanças de estado, o que vai acontecer, crianças, tá? Vai acontecer o seguinte, é que nós vamos ter cinco mudanças de estados físicos da matéria, tá? Que eles podem ser entendidos por meio de alguns processos que a gente vai falar no ciclo da água. Mas até então, essa mudança física, ela acontece por quê? Ela acontece por meio de uma, vamos supor assim, de uma alteração, né? Que acontece da temperatura ou pressão, né? E isso é realizado por meio desses processos, tá bom? Quais são os 5 processos? A gente vai falar no ciclo da água, mas eu vou logo citar eles, tá bom? É a vaporização, a solidificação, a condensação, a fusão e a sublimação. Mas também a gente vai falar sobre a questão da precipitação no ciclo da água. Geralmente, a vaporização ela é uma transformação de estado físico da água, onde nós vamos observar, né, que uma substância estava no estado líquido e mudou para o estado gasoso, né? Isso pode acontecer de 3 maneiras: por meio da ebulição, da evaporação e por meio da calefação, tá? Então, a vaporização, ela acontece de 3 formas, né? A ebulição, por exemplo, é quando a água, né, ela vai alcançar uma temperatura máxima, né? Ok? Ou seja, quando a gente coloca uma vasilha com água no fogo, a gente observar, né, que ela vai ferver. Então, quando ela ferver, ela vai alcançar o quê? Uma temperatura máxima que é 100 graus Celsius. Então, ela sofreu o processo da ebulição. Já na evaporação, que é um processo da vaporização também, tá? A evaporação, ela é um processo que ocorre geralmente no cotidiano, só que ela ocorre de forma lenta e gradual, tá? A gente poderia citar um exemplo dela quando, por exemplo, a água da chuva que vai cair no nosso solo, por exemplo, né? Ou quando a gente coloca a roupa no varal para secar. Então, isso está acontecendo no processo de evaporação, tá? Já na calefação, o que vai acontecer? É uma mudança, tá? Na calefação vai acontecer uma mudança rápida, muito mais rápida do que nos outros processos da ebulição e da evaporação, né? Como assim, professora? Vamos supor que um líquido vai evaporar com certa temperatura muito elevadas, né, de ebulição. Mas como, por exemplo, quando a gente deixa cair em uma panela bem quente as gotículas que se movimentam rapidamente para transformar-se em vapor. Ou seja, quando a gente está esquentando uma frigideira no fogo, né? A gente coloca uma frigideira no fogo e quando ela tá bem quente, aí a gente deixa sem querer cair um pouquinho de água nessa frigideira. E aí ela vai fazer tchá, né? Então, ou seja, esse tchá é a calefação que está acontecendo, que é um processo da vaporização, tá? Já na solidificação, o que acontece? Uma substância, né? Ela é uma mudança onde, por exemplo, uma substância que estava no estado, vamos supor assim, estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Ou seja, quando a gente coloca, né, no refrigerador, um pouco de água e ela vai se transformar em gelo. Então, sofreu um processo de solidificação. Na condensação, também é uma mudança de estado. Essa condensação, ela é uma mudança do estado gasoso para o estado líquido, né? Como é que ocorre, professora? Ocorre na atmosfera, geralmente, com os processos de estados físicos, né? Ocorre também, por exemplo, quando a gente coloca uma panela no fogo para cozinhar um alimento e tampa. Então, quando a gente tampa, o
que acontece? Ela fica lá fervendo. Quando a gente tira a tampa, a gente percebe um monte de gotinha ao redor dessa tampa, né? Então, o que é que está acontecendo lá? É um processo de condensação, tá? É esse processo de condensação que eu estou falando para vocês. Lá está ocorrendo essa mudança de estado, a condensação, onde, nesse caso, né, o que está ocorrendo? Na condensação, os estados físicos da água, né, o estado gasoso, que estava anteriormente, passou para o estado líquido. Já na fusão, que é um outro processo de mudança, ocorre o quê? Nesse processo, é o contrário da, vamos supor, da solidificação. É quando nós temos uma substância no estado sólido e ela vai direto para o estado líquido, tá? Então, isso acontece geralmente quando a gente tira aquela pedra de gelo do congelador, né? Ou aquela vasilha com água do congelador, aí vai sofrer o processo da fusão, tá? E na sublimação, geralmente a sublimação é um processo de estado físico, tá? Onde uma substância, né? Ela estava no estado gasoso, tá? E ela passou para o estado sólido de forma direta. Ou seja, tinha uma substância que estava, vamos supor, no estado sólido e passou para o estado gasoso. Ou ela estava no estado gasoso e passou para o sólido. Quando ela passou para o sólido, ela sofreu uma ressublimação, tá? Então, a sublimação é quando eu tenho uma substância no estado sólido e ela vai direto para o estado gasoso, tá? Ela sofre a sublimação. E ela pode sofrer também o processo inverso, que é a ressublimação, tá? Ressublimação é quando ela estava no estado gasoso e passou direto para o estado sólido, tá? Então, geralmente isso acontece. Então, esses processos detalhados são os processos de mudança de estados físicos, que a gente vai conseguir ver visivelmente no processo do ciclo da água, né? Que está na página 22, acompanhem lá. Então, ele fala aqui que temos 7 processos do ciclo da água, inicialmente. O primeiro processo é quando a água sofre o processo de evaporação, né? Então, como é que ocorre esse processo de evaporação? É que vem os calor dos ventos, né? Com o calor e o vento, a água como a que está presente nas marés, nos rios, passa do estado sólido para o estado gasoso. Aí, então, ela sofre esse processo de evaporação, tá? No item 2, o que a gente tem? A água ela vai ser liberada para os animais, as plantas e outros seres vivos pela transpiração, ou seja, ela vai sofrer um processo de transpiração, onde ela vai evaporar para a atmosfera, tá? A partir daí, o que vai acontecer? No 3, que é o processo da condensação, tá? Esse processo ele vai ser essencial para a formação das nuvens. A condensação ela vai acontecer quando atingir as camadas mais frias da atmosfera. Então, quando a água atingir as camadas mais frias da atmosfera, o que vai acontecer? A água, que vai estar no estado gasoso, presente no ar, ela vai passar para o estado líquido e aí ela vai sofrer a condensação. Depois, no 4, a água ela vai sofrer uma precipitação. Quando? Quando a quantidade de chuva que está acumulada, né, nas nuvens, ela vai ser despejada na forma de chuva, tá? Então, ela vai sofrer esse processo de precipitação, né? Onde, na precipitação, a água da chuva ela vai ser infiltrada no solo e vai abastecer os rios, os lagos, os oceanos e outros corpos de água. Depois, no 5, ela vai sofrer o processo da solidificação. Como? Ela vai sofrer o processo da solidificação e isso vai depender um pouquinho de temperatura, tá? Vai depender bastante da temperatura do ambiente. Então, quando ela sofreu o processo da solidificação, é quando ela atingiu o ponto, por exemplo, vamos supor assim, quando ela estiver no estado sólido, né?
quando ela estiver no estado sólido, sob forma de neve, granizo, ela vai sofrer a passagem do estado líquido para o estado sólido. Aí ela vai sofrer a condensação. E a partir daí vai poder se formar o quê? As chuvas também, elas vão poder cair desse estado sólido em forma de neve ou granizo, tá? No 6, o que vai acontecer? O processo da fusão. Então, na fusão é o processo inverso da solidificação, né? Ela sofre o processo da fusão quando, né? Como eu falei que é o processo inverso, quando ela está no estado sólido e passa direto para o estado líquido. Então, por exemplo, a neve ela pode derreter passando do estado sólido para o líquido. Então, quando a temperatura aumenta, esse processo também é chamado de fusão. Isso vai ocorrer também com auxílio de temperatura, tanto a solidificação quanto a fusão, tá? Então, a água que estava lá nesse processo de fusão, que estava no estado sólido e passou para o estado líquido, ela vai infiltrar no solo e vai escorrer para os lagos e outros corpos de água. Depois, por último, o 7, onde depois de escorrer, a água da chuva que estava infiltrada no solo, ela vai passar a absorver, ela vai passar a ser absorvida pelas plantas, né? E a partir daí, ela vai fazer parte dos aquíferos e dar origem a outras nascentes dos rios e lagos, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era para falar um pouquinho sobre esses processos, que vocês percebam que esses processos do ciclo da água também são processos dos estados de mudança, né? Dos estados físicos de mudança da água, tá? E eu gostaria que vocês resolvessem a página 24 e 25, lápis na mão, tá? E enviasse para o meu PV hoje, de forma avaliativa. E agradeço a compreensão de todos, tá? Hoje a gente não vai ter aula, eu não marquei aula na sala virtual, vou marcar na próxima semana, tá? Na próxima semana, tá ok? E espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa que vocês não entenderem do exercício, pode mandar. Professora, eu tenho dúvida nessa questão. Professora, eu não entendi essa. E do assunto também, tá? Então, eu espero que vocês tenham um bom dia, tá? Qualquer coisa, estarei à disposição, tá ok? Obrigado, né? E no mais, fiquem com Deus. Fiquem bem, tá bom?